Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Mais uma quarta-feira em que nós temos essa rica oportunidade de estarmos reunidos aqui para continuar aprendendo com as palavras de Jesus no Sermão do Monte. E que palavras maravilhosas e desafiadoras, né, irmãos? Que nessa noite eu e você possamos mais uma vez nos assentar, pegar aí a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta, para que nós possamos aprender mais uma vez com o pastor Helder Carantino. Que Deus abençoe. Tenha uma boa aula e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Nós estamos estudando nas noites de quarta-feira uma nova série, o Sermão do Monte, o sermão mais conhecido do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos estudar a terceira bem-aventurança do Sermão do Monte, que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 5, que diz o seguinte: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. O Sermão do Monte, como eu já falei nas outras pregações, é o sermão mais bem conhecido, mas também é o sermão menos compreendido e o mais negligenciado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pano de fundo do Sermão do Monte é extremamente importante, como todo pano de fundo da Bíblia é importante para a compreensão dos ensinos bíblicos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse pano de fundo, esse contexto que cerca o Sermão do Monte é fundamental para a compreensão deste sermão e de todo o ensino da Bíblia. Jesus o proclamou em um monte, em uma montanha. Daí o nome Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Ele sobe uma montanha, é seguido pelos seus discípulos e uma numerosa multidão. Em algum lugar da montanha ele acha um local um pouco mais plano, uma planura, assenta-se e começa então a pregar o Sermão do Monte. Os teólogos discutem várias coisas acerca do Sermão do Monte, como por exemplo, este sermão foi pregado de uma vez só? Jesus o pregou de uma vez só? E eles fazem essas perguntas porque em outras passagens dos outros evangelistas nós encontramos o Sermão do Monte espalhado em várias situações diferentes. Aqui em Mateus capítulo 5, aliás, o capítulo 5, o 6 e o 7, Mateus o coloca como se tivesse sido de uma vez só. Mas se você for ver nos outros evangelhos, você vai encontrar os ensinos do Sermão do Monte espalhados em vários locais. Por isso a pergunta: Jesus pregou esse sermão realmente de uma vez só? Além do mais, a profundidade do ensino é muito grande. Os teólogos acham muito difícil aquele público compreender os princípios do Sermão do Monte e acham difícil também que um sermão tão profundo como esse devesse levar tão pouco tempo. Se você ler o Sermão do Monte, você vai ver aí provavelmente 30, 40 minutos. Então, será que o sermão tão profundo levaria tão pouco tempo? A resposta para essa é que Jesus provavelmente pregou esse sermão todo uma vez, ou algumas vezes, mas repetiu os ensinos do Sermão do Monte em toda a sua vida. Por isso que Mateus, por ser contador, por estar acostumado com coisas organizadas, com números, com lógica, Mateus o esquemou de uma vez só. Mas os outros evangelistas colocaram os princípios do Sermão do Monte, ou os ensinos do Sermão do Monte espalhados por toda a vida de Jesus. Porque tanto ele pode ter pregado uma única vez, ou várias vezes, e ter repetido estes ensinos durante toda a sua vida e todo o seu ministério. Outra pergunta que se levanta é se o Sermão do Monte ele é vamos dizer assim, um tratado social. O Sermão do Monte é uma pregação de Jesus para mudar a sociedade. Baseado nisso, o pessoal de esquerda e os teólogos da libertação, e não só os teólogos da libertação, pessoal do evangelho social, eles passaram a ver o Sermão do Monte como uma pregação social, uma transformação da sociedade. E
quando você vai ler o Sermão do Monte, você vai ver que não é isso. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque Deus é o reino do céu, ele não está falando da pobreza física, da pobreza financeira, da pobreza social. Jesus não veio transformar a sociedade por uma mensagem social, de jeito nenhum. Ele veio transformar o homem por uma mensagem espiritual, salvífica. Porque o problema do homem não é a pobreza, embora a pobreza seja o problema do homem não é a pobreza. Jesus viveu uma vida pobre. Seus discípulos viveram vida pobres. E a solução do homem também não é a riqueza. Muitos homens da Bíblia foram extremamente pobres, paupérrimos. Foram grandes homens e felizes, tiveram a sua vida diante de Deus e alcançaram a salvação da vida eterna. Nós tivemos grandes homens de Deus, ricos, riquíssimos. Abraão, Davi, Salomão. Até hoje as pessoas procuram as minas do rei Salomão, tanta riqueza que era. E essas pessoas, do mesmo jeito que muitos pobres, alcançaram a salvação, a vida eterna, o favor de Deus. Então não é uma questão financeira. O pobre de espírito é uma questão espiritual. Portanto, os teólogos da libertação não têm nenhuma razão quando socializam o Sermão do Monte. Os teólogos da libertação e essa linha que eu já falei para vocês, alguns neo-ortodoxos, o pessoal da teologia social, teologia relacional e por aí vai. Não, esse sermão não é um sermão de transformação social. Não é de direita, não é de esquerda. Não é capitalista, não é marxista. Não é socialista, de jeito nenhum. Jesus deixou até claro para nós, e a Bíblia deixa claro para nós, que pobreza material é consequência do pecado. E que os seus filhos, aqui mesmo no Sermão do Monte, devem se contentar em ter o que comer e o que vestir. E o que eles devem buscar primeiro, nem a pobreza nem a riqueza, mas sim o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas serão acrescentadas. Aqui mesmo no primeiro mandamento, Jesus diz que feliz o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é o reino da terra, é o reino dos céus. Está claro no texto. O próprio Jesus rejeitou veementemente ser um líder político quando passou nessa terra, um líder social. Em João capítulo 6, quando ele faz a primeira multiplicação dos pães, as multidões correm para coroar Jesus rei, e ele foge, ele se afasta. Diante de Pilatos ele disse, o meu reino não é deste mundo. Então, como eu falei para vocês, o pano de fundo do Sermão do Monte é tão grande que daria várias mensagens só sobre o pano de fundo. Não é essa, é achar que este sermão é um sermão social, é um sermão de libertação social, de libertação socialista e por aí vai. Eu até peço a você, meu amado irmão, minha amada irmã, ou a todos aqueles que por acaso vierem a estudar esta mensagem que nós estamos pregando no Sermão do Monte, que coloque isso na sua cabeça, no seu coração. Rejeite totalmente qualquer pessoa que pegue o Sermão do Monte e transforme ela numa mensagem política, socialista e por aí vai. Não é isso. É um sermão que é pregado para os discípulos de Jesus, aqueles que têm o Espírito Santo. Estes ensinamentos são o contrário do que o mundo ensina. O contrário. Hoje, vendo essa próxima bem-aventurança, os bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, você vai compreender cada vez mais que o que Jesus ensinou aqui vai na contramão do que o mundo ensina. Há séculos, não é só hoje não, há séculos. Por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O mundo jamais vai valorizar uma pessoa pobre ou humilde de espírito. Uma pessoa pobre de espírito para o mundo é uma pessoa negativa, é uma pessoa derrotada, é uma pessoa perdedora, é uma pessoa que não tem autoestima, é uma pessoa que não tem valor. Uma pessoa pobre de espírito é um xingamento para o mundo. O reino de Deus é o contrário. O pobre de espírito, o humilde ou o pobre de espírito, deste aí é o reino dos céus. E aí você vai tentar entender, mas
O que é o pobre de espírito? O pobre de espírito não é uma coisa ruim? Não de acordo com Jesus Cristo, não de acordo com a palavra de Deus. Pobre de espírito ou humilde de espírito é aquela pessoa que reconhece os seus pecados, que tem humildade de reconhecer pecador. Ele se reconhece pecador, ele se sente pecador, ele se arrepende, ele se sente uma pessoa suja, uma pessoa pecadora. O segundo bem-aventurado é os que choram, porque serão consolados. Para o mundo isso é outro absurdo. Como que alguém pode ser feliz? Feliz os que choram, como eu falei na pregação passada. Literalmente poderia traduzir: felizes os infelizes. Mas como que uma pessoa que chora não é feliz? Aí você vai perguntar: o que significa esse chorar aqui? O que Cristo está ensinando? Felizes os que choram por conta ou por causa dos seus pecados. Se você é daqueles ou daquelas que choram por causa dos seus pecados, que sentem os seus pecados, feliz é você, porque será consolado. Veja que é o contrário do que o mundo ensina. O mundo jamais vai dizer felizes os que choram. O mundo jamais vai dizer felizes os pobres de espírito. Jamais! Por isso que o Evangelho de Jesus Cristo é a contracultura deste mundo pecador. O cristão que conhece a palavra de Deus, ele vive uma contracultura. O mundo caminha para um lado, ele caminha para outro. O mundo anda no caminho largo, ele anda no caminho estreito. O mundo desce ladeira abaixo, ele sobe ladeira acima. O mundo olha para baixo, ele olha para cima. O mundo não conhece Deus, ele conhece Deus. Então, o Evangelho é o contrário. É por isso que não tem como fazer as pazes entre o cristianismo e o mundo. Nós encontramos muitas vezes a igreja de Cristo fazendo as pazes com o mundo. O cristianismo verdadeiro não faz as pazes com o mundo. Eles são antagônicos, são inimigos. Não tem como unir Jesus Cristo e o sistema mundano. Não tem. Então vamos então para a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. A palavra manso aqui, na língua grega, é a palavra praus. A palavra manso aqui, na língua grega, é a palavra praus. É um adjetivo, né? Um adjetivo grego. Significa gentil, cortês, atencioso. Dá a ideia de uma pessoa que exerce um autocontrole. Uma pessoa que não é desesperada, não é uma pessoa que é iracunda, não é uma pessoa, sabe, exagerada. Não. Ele aponta para uma pessoa que tem um autocontrole. Eu conheço muitos cristãos assim, mas muitos, certo? Que são praus, são pessoas gentis, são pessoas cortês, são pessoas... A gente até confunde com educação, mas não é educação apenas. Eles têm educação, mas é mais do que educação. É uma natureza. Porque eu conheço pessoas extremamente simples no sentido de educação, que não fizeram faculdades, não têm formatura. São pessoas até semi-analfabetas, mas tem esta característica. Ele é uma pessoa gentil, uma pessoa agradável, uma pessoa cortês, uma pessoa atenciosa, sabe? Que valoriza as pessoas, a comunhão, a companhia. Isso é o significado da palavra manso aqui. E isso é importante para você já ver o que Jesus quer dizer com feliz os mansos. O que Jesus quer dizer com bem-aventurados mansos. Porque deste povo, para este povo, a bênção prometida é: herdarão a terra. E você pode observar que Jesus já falou que vão herdar os céus, deles é o reino dos céus. Já falou que seriam consolados, e a pessoa que herda o reino dos céus com certeza vai ser consolada de todas as mazelas desta vida, de todas as dores, como eu falei na pregação passada. Apocalipse encerra dizendo isso, que o próprio Jesus vai enxugar dos olhos daquele que é humilde de espírito, daquele que chora, toda lágrima. Agora ele diz: bem-aventurados os mansos, porque darão a terra.
se o Espírito Santo já estiver te iluminando, você já vai pensar, mas uma pessoa assim, gentil, cortês, atencioso, mansa, vai herdar a terra? O mundo jamais pregaria isso. O mundo prega o contrário. Para você conquistar alguma coisa, para você herdar alguma coisa, você tem que ser o contrário. Você tem que ser valente, você tem que ser bravo, você tem que exercer predominância, você tem que ser forte, você tem que berrar, você tem que falar mais alto, você tem que se impor. Se imponha! É isso que o mundo ensina. É isso, inclusive, que até a própria igreja, entre aspas, de Cristo ensina. Muitos pastores ensinam. Mas a verdadeira igreja de Cristo e o verdadeiro cristianismo, a palavra de Deus diz ao contrário. Pai da terra, herda quem é manso, quem é gentil, quem é atencioso, cortês. Esse herdará a terra. Veja a sequência e o lugar da bem-aventurança. Ele colocou bem-aventurados mansos entre os que choram e os que têm sede de justiça. Olha que coisa interessante. Primeiro é a humildade, que aponta para o esvaziamento. O segundo é os que choram, que aponta para uma contrição. Aponta para uma contrição. E agora meu computador aqui enganchou. Só um minutinho. Aponta para uma contrição. Opa! Então, o primeiro aponta para o esvaziamento. O segundo aponta para uma contrição. E ele colocou justamente entre os que choram e os que têm sede de justiça. Por que ele fez isso? Olha, meu irmão, se a primeira bem-aventurança, você chora por causa dos seus pecados. Se a primeira bem-aventurança, você reconhece os seus pecados. Se na segunda bem-aventurança, você chora por causa desses pecados, a terceira bem-aventurança transforma você numa pessoa humilde, numa pessoa mansa. Uma vez que eu reconheço o meu pecado e eu sinto e choro por causa desse meu pecado, é óbvio que a outra coisa que vai fazer para mim é me quebrar, é me deixar uma pessoa mansa. Então, a primeira aponta para o esvaziamento, o conhecimento, o reconhecimento, uma declaração. A segunda aponta um sentimento de tristeza, segundo Deus, como eu preguei na pregação passada. E a terceira aponta para uma atitude, para um procedimento, uma conduta. No momento em que eu reconheço que eu sou pecador, isso me dá aquela tristeza, aquela angústia, eu choro por causa disso. Imediatamente isso gera uma conduta, um procedimento. Podemos dizer o seguinte: a primeira é uma confissão, a segunda é uma contrição e a terceira é uma submissão. Vou repetir. A primeira bem-aventurança, pobre de espírito, é uma confissão. A segunda, os que choram, é uma contrição, você sente. E a terceira, os mansos, é uma submissão, uma atitude. Agora, pastor Helder, o que significa ser manso de acordo com a Bíblia, de acordo com o ensino de Jesus Cristo? Manso refere-se à atitude de, vamos dizer assim, ao ser confrontado por outros indivíduos, a pessoa cônscia de suas falhas reconhece e submete-se. Não pelo indivíduo que está acusando, que o inquire, mas por saber que seu pecado ofende a Deus. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Eu posso dizer aqui, através da Câmara e para a Câmara, que eu sou um terrível pecador. E eu sei que eu sou um pecador.
Eu posso subir no púlpito de qualquer igreja e dizer, irmãos, somos pecadores, eu sou um pecador. Bater no peito e dizer, eu sou um pecador. Ainda é um ato de humildade? Sim, ainda é um ato de humildade, reconhecer que é pecador. Aliás, eu costumo dizer para os meus alunos e para muita gente que só existe um ensino do apóstolo Paulo que eu não concordo. É quando ele escreve a carta e diz que ele é o principal dos pecadores. Eu não concordo. O apóstolo Paulo não me conheceu. Se tivesse me conhecido, ele teria que dizer, Paulo, me desculpe, mas o principal dos pecadores sou eu. Agora, eu só vou saber se eu sou manso se você, meu irmão, vendo um erro meu e dizer para mim, pastor Helder, ou Helder, como queira, o senhor está errado, o senhor fez assim, 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 assado. E eu não me ferver por dentro, e eu não me irar por dentro, e eu não perder o controle, e eu não ter a vontade de pular em cima de você e agredir você. Se eu sentir a vontade de revidar, de dar desculpa, eu não sou manso. Manso é a pessoa que, confrontado por outra pessoa, olha, irmão, você está errado, assim, 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 assado. E você sabe que é verdade mesmo. E você baixa a cabeça e diz, como Davi disse, pequei. Pequei contra o Senhor. Por pior que seja a vergonha, por pior que seja o preço a pagar, por pior que seja as consequências, a vergonha, você diz, olha, eu errei mesmo. Eu errei. Me perdoe, me desculpe. Não tem vírgula e não tem mas. Como Saul, quando foi confrontado por Samuel, disse, mas botou culpa no povo, botou culpa nisso, assim, assim, assim. Davi cometeu um pecado muito, mas muito pior, humanamente falando, socialmente falando, do que Saul. Davi cometeu. E o pior pecado de Davi não foi o adultério, como muitas pessoas pregam e acham que foi. Claro que o adultério é um pecado terrível, horrível. Mas não foi esse o problema de Davi. O problema de Davi é que, além do adultério, ele matou o esposo da mulher, seu amigo, e depois matou mais pessoas para poder encobrir seu pecado. Esse foi o maior problema dele. Matou várias pessoas para encobrir seu pecado. Muito pior do que Saul, humanamente falando. E por que Deus perdoou Davi e não perdoou Saul? Isso está lá em 1 Samuel 12 e 1 Samuel 15. Não vou ler para você, está lá em Samuel 12 e 15. E por que Deus perdoou Davi e não perdoou Saul? Porque quando Natan confrontou Davi e mostrou o seu pecado para ele, Davi disse, pequei contra o Senhor. Davi era um homem manso. Quando Samuel confrontou Saul não aceitou de jeito nenhum. É esta mansidão, é esta atitude que Jesus está dizendo. Se você tem essa atitude, e todo cristão que tem o Espírito Santo tem que ter essa atitude, para você, meu irmão, que tem esse sentimento, para você, meu irmão, que tem nesse sentimento, para você, meu irmão, que tem esta bem-aventurança, para você, meu irmão, que tem essas atitudes, esse pensamento, essa conduta, sabe o que Cristo fala para você? Você vai herdar a terra. Lembre-se que Deus vai fazer novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. Você herda o céu e herda a terra. Como eu falei, manso se refere a essa atitude. E é atitude mesmo, viu? De você falar do pecado de um irmão, de uma irmã, com amor, procurando inclusive restaurá-lo ou restaurá-la, e a pessoa se reconhece, se submete. É a atitude do ladrão na cruz, que reconhece os pecados
e olha para Cristo e diz: Senhor, lembra de mim quando vieres o teu reino. Que reconhece: não, eu sou errado, eu estou aqui porque eu mereço. Esse castigo que eu estou passando, eu mereço. Isso é ser manso. Veja que o outro ladrão na cruz xingava Deus, xingava Jesus e queria descer da cruz porque achava injustiça o castigo que ele estava recebendo, mesmo ele tendo matado pessoas inocentes. Muito bem. Todos nós preferimos condenar-nos a nós mesmos e não que outras pessoas nos condenem. Nós temos a capacidade, muitas vezes, de reconhecer, como eu falei numa pregação, alguma coisa assim, que nós somos pecadores. Mas nós não temos a capacidade de aceitar que outros apontem para os nossos pecados. Então, o ensino bíblico da bem-aventurança tem a ver com isso, com essa atitude de você reconhecer o pecado, mesmo confrontado por outras pessoas, e não ficar irado com outras pessoas. E sim, você fica irado com o seu pecado, por ter pecado e não com outra pessoa. Vamos nós. As primeiras 4 bem-aventuranças têm a ver com a sua atitude em relação a Deus. As primeiras 4 bem-aventuranças. É incrível, né? As coisas de Jesus Cristo. Como eu falei, de uma sequência lógica, cronológica. A primeira, a segunda, a terceira e a 4ª bem-aventurança tem a ver de você com o reino de Deus. E as outras 4 têm a ver você com o próximo. A mesma ordem nós encontramos, por exemplo, nos 10 mandamentos. Os primeiros 10 mandamentos tem a ver, os primeiros 4 têm a ver de você para com Deus. Nos 10 mandamentos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto é a sua relação com Deus. E os outros é a sua relação com o próximo. Ou seja, nos primeiros 4 mandamentos, que ficavam numa tábua, eram 2 tábuas da lei, na primeira tábua que Deus escreveu com o seu próprio dedo, são as suas obrigações para com Deus. E na segunda tábua, que é o 5º mandamento em diante, tem a ver de você com o seu próximo. Ou seja, havia e há uma cruz nos 10 mandamentos. Daqui para lá, daqui para cá. Vertical, horizontal. Se você for no Sermão do Monte, a mesma coisa acontece. Há uma cruz nas bem-aventuranças. As primeiras falam da relação sua com Deus, vertical, de baixo para cima. E as outras falam de você com o seu próximo, horizontal. Há uma cruz. A mesma coisa acontece também na oração do Pai Nosso. Muito bem. Embora essa terceira bem-aventurança tenha a ver de você para com Deus, indiretamente envolve também seu próximo, mas indiretamente. Por quê? Porque eu falei que se o seu próximo falar para você de alguma coisa errada e você tem a mansidão de ouvir, de reconhecer que a pessoa está falando certo, isso é a mansidão que a Bíblia fala. Faz muitos anos, meus irmãos, que eu pelejo muito para lidar com críticas. Ninguém gosta de ser criticado. Ninguém gosta. Mas quando eu estava no seminário, eu conheci homens sábios no seminário. Eu agradeço muito a Deus, porque eu conheci muitos homens sábios. Conheci um velho homem sábio, já faleceu, um fundador do seminário, inclusive, e ele dizia para mim: Pastor Helder, a coisa mais difícil na minha vida, que nem que eu aprendi, que eu tentei praticar e até hoje pretendo praticar, é lidar com críticas. É ouvir a pessoa falar das minhas falhas, dos meus erros e aguentar calado e reconhecer. O manso, ele aprende a desconfiar tanto dele que quando ele ouve uma crítica, quando ele recebe críticas, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: mas será que ele não está certo ou que ela não está certa? Deixa eu examinar primeiro antes de ficar irado. Se estão dizendo isso de mim,
Não é melhor eu parar para ver se não tem alguma coisa errada aí? Mas naturalmente as pessoas não aceitam críticas. Por quê? Porque naturalmente a pessoa não é mansa, como Jesus está ensinando. Jesus foi a pessoa mais criticada nesse mundo, mais acusada desse mundo. Ele que era totalmente inocente, foi a pessoa mais acusada no mundo, mais caluniada. A pessoa que mais levantava um falso testemunho foi Jesus Cristo. E a reação dele é bem diferente das nossas. Ele questiona, por que você está dizendo assim? Mas se eu expulso por Satanás, então como é que eu estou fazendo isso? Ao invés de ficar irado, iracundo, ele levava a pessoa a analisar o que estava dizendo. Se a pessoa tivesse razão, que não é o caso, né? Mas se tivesse, Jesus era tão manso para dizer, você tem razão. Como ele era perfeito e não tinha pecado a Deus, ele convencia pessoas, olha, o que você está dizendo não está batendo com a realidade. Mas ele respondia isso, sabe, com amor. Ele não ficava com ódio como nós ficamos quando somos criticados. E olha que Jesus é criticado sem merecer. Nós podemos ser criticados, acusados sem merecer, isso é verdade. Mas muitas vezes nós podemos ser criticados e acusados porque realmente merecemos, porque somos pecadores. A nossa atitude com a crítica, a nossa atitude com o que o irmão ou a irmã está dizendo de nós, é que vai dizer para mim se eu estou com espírito de mansidão ou não. Por isso que essa terceira bem-aventurança indiretamente tem a ver também com o relacionamento com o próximo, porque é o próximo que vai, usado por Deus, nos criticar ou não. Não é só mais você e Deus, né? Ou você se examinando, mas é os outros nos examinando, é os outros olhando para nós. É a atitude de submeter-se a esperar por Deus e de não viver reclamando de toda a situação. O manso é a pessoa que diz, olha, Senhor, eu errei, o que eu posso fazer é me arrepender. O que eu posso fazer é pedir perdão a Deus, a pessoa que eu ofendi. E pronto, se a pessoa vai me perdoar, se a pessoa não vai me perdoar, o que importa é que eu vou manter a minha atitude. Eu reconheço que eu estou errado, que eu errei. Que o Senhor me perdoe e vou orar para que a pessoa que eu magoei também me perdoe. Que a gente possa colocar um paro de terra nisso tudo e recomeçar muito melhor do que foi já. Do que quando errei. Então é recomeçar não para ser tão bom como era ou como foi, mas para ser melhor. Não para ser aquele bom vinho, mas para ser um vinho excelente, porque agora vai ser com a graça e a misericórdia de Deus. Ser manso de espírito, muitas vezes envolve abrir mão de um direito, para que a harmonia e a comunhão impere. Ou seja, que muitas vezes abre mão dos seus direitos pelo bem maior. Por exemplo, Abraão e Ló. Lembra daquela passagem de Abraão e Ló? Está em Gênesis 13, de 1 a 13. Gênesis 13, de 1 a 13. Eu vou só parafrasear. Quando começa a haver disputa entre os pastores de Abraão e de Ló, Abraão chamou Ló e disse, nós somos parentes próximos. Aliás, ele era pai adotivo dele, tio e pai adotivo. E eu não quero problema com você, você é meu sangue, é como filho para mim. Então faz o seguinte, vamos dividir aqui. Escolhe para que lado ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para a esquerda. Pelas leis daquela época, Abraão tinha o direito de escolher primeiro, porque ele era mais velho. Ele abre mão do seu direito, permite que o mais jovem escolha, sem murmurar, sem reclamar, porque ele confia em Deus. Isso é ser manso. Manso é aquela pessoa que muitas vezes abre mão do seu direito
para que uma harmonia, uma paz que interessa mais a ele, reine. Isso vale para esposo, para dentro de casa, para filhos, para a igreja e por aí vai. Por exemplo, de Moisés. Moisés é tido como o homem mais manso que já existiu. Números capítulo 12, versículo 3. Eu até vou ler para você. Essa aqui é só um versículo, eu vou ler. Números, capítulo 12, versículo 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E você pode até pensar, Moisés era um homem manso. Tinha um professor amigo meu, lá no seminário, né, que gostava muito de brincar, dizia, pastor, ele tinha uma voz assim meio fanhosa. Pastor Helder, ele era escritor. Pastor Helder, o senhor sabe por que Moisés era o homem mais manso da terra? Eu achando que era uma coisa séria. Aí eu respondi, né, teologicamente. Ele respondia, não, mas a pessoa matou um. Como é que uma pessoa mata um? Olha que ele esfaqueou um egípcio, né? Como é que o cara que pratica um homicídio esfaqueia um egípcio, embora para defender uma causa aí justificada? Mas como é que o homem desse é manso? A Bíblia diz que ele é um dos homens mais mansos. Se você ver toda a história de Moisés, você vai ver que ele passou a vida toda abrindo mão dos seus direitos para levar aquele povo até a terra prometida. Ele era criticado, ele era acusado, ele foi traído pelo próprio irmão, pela própria irmã. Armaram um complô contra ele, um motim contra ele. Acusavam ele. Nossa, Moisés ele viveu uma vida, se você quer saber o que é viver uma vida de sendo acusado injustamente, Moisés era desse tipo de pessoa. Mas ele era manso, ele abria mão do seu direito, muitas vezes, para um bem maior. Ele via a glória de Deus como um bem maior, como alvo a ser perseguido. Tem um exemplo interessante de Moisés, pouca gente sabe disso. Números, aqui pertinho, né? Vamos lá, números 11, 27 e 29. Números 11, 27 e 29. Olha só. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, tem tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Duas pessoas começam a pregar e a profetizar no arraial, pregando a palavra de Deus. Alguém vê e corre para dizer para Moisés, Moisés, Eldade, não é Helder, viu? É Eldade e Medade estão pregando no arraial, profetizando. E as pessoas percebem que a pregação é de Deus. E Josué diz, proíbe. E Moisés olha para Josué e diz, você está com ciúme? Sabe qual é o meu desejo? O meu desejo é que todo o povo de Deus fosse profeta. Todo o povo de Deus pregasse a palavra. Que todo esse povo tivesse o Espírito de Deus. Isso é manso. Não fica com inveja, não fica com medo, não vê isso como uma concorrência, pelo contrário, ele olha para a glória. Ah, se toda a igreja pregasse o Evangelho, ah, se todos fossem profetas. Eu quero começar a fechar a pregação de duas maneiras. Eu vou colocar de maneira prática o ensino aplicado. Eu vou dizer para você o que não é ser manso, como a Bíblia ensina, e claro, vou enfatizar o que é ser manso de acordo com a Bíblia. Então vamos lá. O ensino aplicado na prática, o que não é? O que Jesus está dizendo aqui? Bem-aventurado
os mansos. O que não é? Não é uma qualidade natural. Ninguém consegue ter essa qualidade naturalmente. Ninguém nasce assim. Isso é para alguém que nasceu de novo, da água e do Espírito. E durante a sua caminhada ela vai desenvolvendo essa qualidade. Porque o Sermão do Monte, lembra que eu falei na pregação passada, ela aponta para as pessoas descritas, ela aponta para as qualidades exigidas e ela aponta para as recompensas prometidas. Alguém que nasceu de novo do Espírito, ela começa a ter essa mansidão de Espírito. Então não é uma qualidade natural. Também não é indolência, não é fobia por discussão, por briga. Não é aquela pessoa que deseja paz a qualquer preço. Não é isso. Não é essa indolência. Um manso de espírito, ele realmente gosta da paz, ele ama a paz, como todo cristão tem que amar, mas não a paz a qualquer preço. A troco de mentira, a troco de conchavo, a troco de acordo. Não é uma baixa estima, como se fala tanto hoje na psicologia. É uma pessoa de baixa estima. Não, não é uma pessoa de baixa estima. É uma pessoa aversa à discussão, aversa à briga. Eu, por exemplo, irmãos, eu sou averso à briga e à discussão. Eu não brigo nem com Dona Iraci. Você pode perguntar para ela. Nem com meus filhos. Dificilmente você vai me encontrar eu fora de controle, discutindo, berrando com alguém. Eu sou inimigo. Sabe, eu tenho assim uma fobia mesmo, eu tenho assim uma ojeriza de discussão, de briga. Eu falo alto, mas eu não gosto de discussão de briga com ninguém. Nunca gostei, é da minha natureza. Mas também eu não concordo com paz a qualquer preço. Por exemplo, a paz que o mundo oferece, a paz que os políticos brasileiros oferecem para o Brasil, eu sou totalmente contra. Esses acordos para transformar bandido em vítima de sociedade, eu sou totalmente contra. Essas políticas que beneficiam o bandido e pune cidadão, eu sou totalmente contra. Eu não sou indolente para essas coisas. Certo? Não. E embora eu ame a paz, eu sei que muitas vezes para ter paz vai ter que fazer guerra. Deus faz guerra mundial para poder existir paz. Os anjos guerreiam com os demônios para que haja paz. Deus guerreia com Satanás para que haja vida, para que a morte não impere. Eu sei disso. Então não é uma indolência. E também não é uma fobia por briga, por discussão. Paz a qualquer preço. Não é. De maneira nenhuma. Por exemplo, eu nunca concordei com a paz dos hippies. Sexo, droga, rock and roll, paz e amor dos anos 60. Eu nunca concordei, mesmo quando eu não era crente. Aquela paz e amor dos hippies, para mim, não cola. Não é incompatível com grande força de caráter, autoridade e poder. Essa mansidão aqui não é incompatível com, por exemplo, Moisés era um homem forte. Era um homem que tinha um caráter forte, uma personalidade forte, tinha autoridade, tinha poder. Davi, que eu acabei de citar, é uma pessoa extremamente de personalidade forte, de caráter forte, de autoridade e poder. E como eu falei, Moisés era manso. Segundo a própria Bíblia, está dizendo que ele é manso, o homem mais manso da terra é Moisés. Moisés era um guerreiro. Moisés era um general. Moisés liderou 2 milhões de pessoas. 2 milhões. Olha que nós para dirigir uma igreja com 50 pessoas, com 100, 200, 300, 400 pessoas, é um sacrifício, tudo com isso, todos tendo o Espírito Santo. Moisés dirigiu 2 milhões de pessoas. Ele tinha uma personalidade forte, um caráter forte. Ele tinha poder. Ele era manso. Davi, Abraão, que eu acabei de citar, e por aí vai. Se não é isso, pastor, então o que é na prática ser manso de espírito? Ser manso. Vamos lá. É o verdadeiro ponto de vista que o homem tem de si à luz do cristianismo. Manso é aquela pessoa
que ele reconhece realmente quem ele é à luz do cristianismo, à luz da palavra de Deus. Reconhece que é pecador, chora por causa dos seus pecados, e quando é confrontado com seus erros, ele baixa a cabeça e diz: errei. Ele ama a paz, abre mão muitas vezes dos seus direitos, muitas vezes abre mão dos seus direitos para poder preservar a glória de Deus, a paz maior. Ele não se enche de direitos, ele não é daquele pessoa: eu vou procurar, vou lutar pelos meus direitos. Ele até tem direito de lutar, não é errado lutar pelos seus direitos, mas ele muitas vezes abre mão porque acha que não vale a pena comparado com a glória de Deus. Não vou discutir com isso, não vou brigar com isso, não vou, eu quero uma harmonia na minha casa, então isso aí eu vou deixar, nem como no Ceará, um amigo meu, nem flor, nem contribui, então deixa para lá, deixa, esquenta não, Deus está no controle, eu prefiro a paz e tal, aquela coisa toda. Então, na verdade, ele não é aquela pessoa que é hoje o que mais que o mundo se prega, cheia de direito. Eu tenho direito disso, direito aqui, direito, não. O direito que ele tem certeza que tem, eu tenho o direito de ir para o inferno, porque eu sou pecador. Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, tem me abençoado. Ele não é cheio de direitos. Ele se esvazia. Mas ele se sente devedor, cheio de deveres. Deveres para com Deus, deveres para com o próximo, deveres para com o reino de Deus. Ele não levanta defesas contra si. Ele não levanta muros contra si quando sabe que está errado. Não. Ele não chega todo armado: eu vou me armar porque vão me acusar. Não. Ele não é como Samuel, ele não é como Saul, que eu acabei de falar, como Sansão. Não. Ele é como Davi, ele é como aquele ladrão na cruz. Sansão não, viu? Desculpa, tira Sansão do meio. Ele é como Davi, ele é como aquele ladrão na cruz, o próprio Sansão. Sansão reconheceu os seus erros, se arrependeu. Isso é o que significa ser manso. É ser paciente e longânimo, mesmo quando sofre injustamente. É ser paciente. É José do Egito, que esperou pacientemente na graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, 22 e 23. 1 Pedro, capítulo 1, 22 e 23, dá um exemplo disso. 1 Pedro, capítulo 2, 22 e 23. Falando de Jesus Cristo, né? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus é uma pessoa mansa. É a ausência do espírito de retaliação, de vingança. A pessoa mansa não tem prazer na retaliação. Retaliação não é justiça, viu? Não confunda vingança com justiça. O manso, ele não tem aquele espírito de retaliação, de querer destruir as pessoas que, do seu ponto de vista, te magoou, te feriu. Não, ele não tem essa, ele tem a pena, ele tem a dó. É se desconfortar para confortar os outros. O manso, ele se desconforta para confortar os outros. Ele abre mão do seu conforto para poder confortar os outros. O manso é aquele que vive satisfeito, pois sabe que realmente não merece nada. E tudo que tem é graça imerecida. O manso, ele sabe que tudo que ele tem, olha, eu tenho esse teto para dormir, é graça de Deus. Eu tenho uma roupa para vestir, é graça de Deus. Eu tenho pão na minha mesa, eu como todo dia. Eu até escolho o que eu quero comer isso, quero comer aquilo. Graça de Deus, graça imerecida. É ter, ele reconhece que tudo que ele tem, a família, a esposa, os filhos, a filha, o esposo, a esposa, o pai, a mãe, sabe, os bens materiais, ele sabe que tudo que ele tem é graça de Deus.
Não é aquela pessoa, tipo Chaves, que mora num barril, ou igual aquele filósofo da antiguidade, o nome dele, meu Deus do céu, que ele vivia morando num barril. Não é esse tipo de pessoa, não. Não é vou morar num barril, não. Porque eu não quero ter nada, porque eu... Não é esse pessoa, não. Eu esqueci o nome do maluco lá, que morava num barril lá na Grécia, que Alexandre o Grande foi visitá-lo, e aí perguntou para ele, é Sêneca? Não é Sêneca, não, é outro. Diógenes. Aí perguntaram para ele, né? O Alexandre perguntou para ele, o que queres que eu faça para você? E o cara era o Chaves da antiguidade, morava num barril. Aí, o que você quer que eu faça para você? Sabe, o homem sabe, que é um filósofo, né? Ele disse para Alexandre, eu quero que você saiba do meio, eu quero que você saiba do meio do meu sol. Porque ele ficou fazendo sol para ele. A única coisa que eu quero é que você saiba do meio, disse para Alexandre, o grande imperador. Não é esse tipo de pessoa, meu compadre. Não é morar no barril e a única coisa que você quer é o sol brilhando para você, que faz você uma pessoa humilde e uma pessoa mansa, não. O manso é aquela pessoa que reconhece seus erros, suas falhas, seus pecados, reconhece as suas injustiças e, quando confrontado com suas falhas, seus pecados, é verdade. Eu errei, eu pequei. Se entristece e corre para os braços de Deus. Bunyan escreveu, aquele que já está caído não precisa temer a queda. O manso, quando ele cai, ele não teme a queda, porque ele sabe que seria só há um lugar para ir, para cima. E só há um jeito de ir para cima, pela graça e pela misericórdia de Deus. O manso é aquele que já se anulou completamente, como se não tivesse direitos ou merecimentos. Vive pela graça de Deus e buscando a glória de Deus. Já percebeu que ninguém ou nada poderá causar-lhe qualquer dano, uma vez que ele reconhece que é pecador, que chora pelos seus pecados e tem a atitude de viver toda a sua vida reconhecendo, olha, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, tudo que eu sou é graça imerecida de Deus. E vive pela graça de Deus. Ele já vai perceber que nada e ninguém vai poder fazer mal a ele. Aliás, numa das próximas pregações minhas, eu vou mostrar o Sermão do Monte da perspectiva psicológica cristã. Muitos dizem que o Sermão do Monte é o mapa da psicologia cristã, o mapa da saúde mental e espiritual. Muitos psicólogos cristãos escreveram livros baseados no Sermão do Monte, dizendo que aqui está o mapa para você ter a saúde mental, saúde perfeita. E essa bem-aventurança do manso, isso é verdade. Uma vez que você sabe que tudo que você vive é pela graça de Deus, que você só está aqui pela graça de Deus, que mais um dia de vida que você está vivendo é pela graça de Deus, e que se por acaso amanhã acontecer alguma coisa com você, Deus está no controle, e que você não vai estar reclamando com Deus, não vai estar murmurando. Pelo contrário, vai dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, não importa a situação que venha acontecer amanhã com você. Você vai temer o que, meu irmão? Você vai temer homens? Você vai temer o diabo? Você vai temer... Não vai temer nada. Porque você sabe que é de Deus. E você sabe que essa promessa aqui não é palavras vãs. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Os teólogos começam a dizer o seguinte: se você ama este mundo mais do que o reino de Deus, você perde o reino de Deus e você perde este mundo. Mas, se você ama mais o reino de Deus do que este mundo que eu falo, esta terra, você vai herdar o reino de Deus e esta terra. É o que a Bíblia está dizendo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu quero concluir. Jeremias 45, 5. O Sermão do Monte é o contrário do que o mundo ensina. Você vai perceber, na decorrência desses estudos,
que o Sermão do Monte vai contra tudo o que o mundo valoriza. Tudo. Nós já vimos que a primeira bem-aventurança, bem-aventurado pobre de espírito, algo inaceitável pelo mundo. Mas para Cristo, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, algo inaceitável pelo mundo. Como é que pode ser feliz uma pessoa que vive chorando? A pessoa que vive chorando é deprimida, é doente. Lembre-se que poderia ser traduzido como felizes os infelizes. Mas como que pode ser feliz uma pessoa que vive infeliz? Para o cristianismo, feliz você que chora pelos seus pecados, porque será consolado. E agora, bem-aventurado o manso. Uma pessoa mansa, uma pessoa gentil, uma pessoa cortês, herda essa terra, conquista alguma coisa? É claro que não conquista. Segundo o mundo, não. Você tem que se impor, autoestima, cabeça, beijinho no ombro. Vida longa para os meus inimigos para verem a minha prosperidade. É o que o mundo ensina. Levar desaforo para casa. Abrir mão dos seus direitos. Isso é loucura para o mundo. Loucura! Se as pessoas, psicólogos, filósofos, sociólogos, antropólogos, chegarem a ver uma pregação, vai fazer, esse pastor é louco, não vai na cabeça desse louco, esse homem é louco, isso não existe. Como que uma pessoa mansa vai conquistar, vai herdar? Como é que você, com humildade, cabeça baixa, abrindo mão do seu direito, você vai conseguir alguma coisa? No mundo não vai conseguir mesmo, não. Mas o sermão diz que você vai conquistar, você vai conseguir os céus e a nova terra. Jeremias 45:5 tem um versículo que, como eu falei nas pregações passadas, o Sermão do Monte já está em todo o Antigo Testamento. O Sermão do Monte, os seus princípios já estavam revelados no Antigo Testamento. Jeremias 45:5 diz o seguinte: e procuras tu grandezas, não as procures. Porque eis que trareis mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. O mundo diz para você: procure grandezas. A Bíblia diz: procuras tu grandezas? Não as procure. Procure a grandeza da glória de Deus. E que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa aula rica, maravilhosa, em que nós temos aprendido com as palavras de Jesus. Que eu e você possamos meditar nessas palavras e, mais do que ouvir, que nós possamos colocar isso em prática na nossa vida todos os dias. Eu quero te incentivar a continuar participando da nossa programação, que continua amanhã, pela manhã aqui no YouTube, com o vídeo do Te Faço um Desafio. Na sexta-feira nós teremos a nossa reunião de oração presencial e online. Como nós informamos no último domingo, se você acessar o link cieb.org.br/links, você vai ver ali o botão que ainda dá tempo de fazer a sua inscrição para essa celebração, para essa reunião de oração. No sábado nós temos uma live dos adolescentes e no domingo, se o Senhor permitir, nós temos a celebração presencial e online às 10 horas da manhã, que também está com as inscrições abertas. Ali no link você vai ver o botão e às 19 horas nós temos a nossa celebração online. Que Deus abençoe o restante da sua semana, que você tenha um restante de semana realmente na presença do Senhor e que você possa ir então meditando e colocando em prática essas palavras que nós aprendemos na aula de hoje. Deus te abençoe e uma boa noite.